E aí galera do primeiro ano, tudo tranquilo? Tudo certo? Espero que vocês estejam tão bem quanto eu. Estou aqui no quintal de casa, separei uma sombra para a gente poder conversar um pouquinho. Então vamos lá para mais uma aula de religião. Logo depois da vinheta a gente começa. Então galera, bom, esse quintal aqui tá meio ruim, né? Tá meio complicado. Fechou. Vamos lá então, melhor assim, né? Então vamos lá. Aqui a gente consegue conversar um pouquinho mais concentrado. Gente, eu tô aqui com a minha mochila, certo? E eu queria perguntar pra você, o que é que tem aqui dentro? Tá? Não tem como saber? Lógico, mas tenta, adivinha, né? Chuta alguma coisa aí. Bom, se eu sou um professor de ensino religioso, é bem possível que na minha mochila de trabalho a gente acha aqui, por exemplo, uma apostila de ensino religioso. Agora, tem algumas outras coisas que tem aqui dentro, você pode imaginar, mas eu duvido que você acerte. Por exemplo, olha só, eu trouxe aqui agora para nossa aula, aqui ó, vou mostrar aqui, tá vendo? Ó, alho. E aí, curte alho? Vai um? Além desse alho, eu trouxe mais um negócio que eu gosto bastante aqui, ó, não sei você. Ó, tapioca. Legal, hein? A tapioca é bom. Aí você pensa, cara, o que isso aí tem a ver com a aula? Bom, é muito simples. Em relação a Deus, a poder conhecer Deus, é mais ou menos o que a gente viu assim. Como assim? Bom, nas outras aulas, a gente já viu que o método científico não dá para se aplicar a Deus. A gente não consegue colocar Deus no laboratório, a nossa origem, enfim. Então, se eu quero conhecer Deus, eu dependo daquilo que Deus fala comigo, ou da maneira, ou dos meios através dos quais Deus se revela comigo, certo? Então, assim como a minha mochila, veja, eu podia imaginar, pela lógica, tentar alguma coisa, e pode ser que eu acerte, pode ser que você tenha acertado alguma coisa do que tinha aqui dentro. Mas tem outras coisas que estão aqui dentro e fogem totalmente da lógica. Quem quer colocar um alho, quem quer colocar uma tapioca dentro da mochila, não é mesmo? Agora, eu posso colocar o alho? Posso colocar a tapioca? Se a mochila é minha, eu coloco nela o que eu quero. Então veja, se Deus é Deus, Ele é quem Ele é e acabou. Então não é uma questão de eu ficar achando ou pensando no que Deus é ou em quem Ele é. Eu dependo de Ele se revelar para mim e Ele contar para mim quem Ele é. E a gente pode encontrar na apostila de religião, com base na Bíblia, a gente encontra algumas formas através das quais Deus se revela. Por exemplo, a primeira delas, você pode dar uma olhadinha na sua Bíblia aí, no Salmo 19 e também em Romanos, capítulo 1, verso 20. A gente vê que a natureza é uma excelente forma através da qual Deus se revela. A Bíblia fala que um dia dá testemunho ao outro dia, e tudo isso então nos conta que existe um Criador, não é? Nos mostra que é um poeta. A gente estudou alguns dias atrás o design inteligente. Esse ano, no ano passado, são assuntos aí que sempre estão aparecendo. Então a gente percebeu que a beleza, a complexidade da natureza, elas exigem algo ou alguém por trás de tudo isso daí. E aqui a gente está vendo o fundo do mar. Para que tantas cores? Para que tanta forma? E mais importante ou mais inquietante do que a beleza é a complexidade que está por trás de tudo isso daí. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente lembra de que é necessário um criador. Todo projeto precisa de um projetista. E a natureza, ela me lembra que existe um criador e me mostra alguns dos atributos de Deus. Só que tem um detalhe. A natureza, ela é limitada, porque ela não é perfeita. Se eu olho para a beleza da natureza, se eu olho para a complexidade da natureza e eu vejo tanta coisa boa, por outro lado, a mesma natureza, ela me mostra coisas terríveis que podem prejudicar a minha compreensão de Deus. Aqui atrás, a gente encontra uma imagem muito triste do terremoto que atingiu o Japão há um tempo atrás. Eu vou colocar na tela para você um episódio muito triste da história, que foi a erupção do vulcão Vesúvio na cidade de Pompeia. E aqui então a gente vê uma pessoa
que foi tomada pela lava e o seu corpo foi petrificado por ocasião dessa erupção. E ela parou ali, como você pode ver na imagem, né, braço para baixo, deitada, tentando se proteger de alguma forma das chamas do Vesúvio. Então você vê aqui esse homem que teve o corpo petrificado pela lava durante a explosão do vulcão Vesúvio. A natureza, por mais que ela me mostre muito do amor de Deus, ela me leva a duvidar às vezes também, porque se Deus é tão bom, por que Ele permite essas coisas? Não é mesmo? Todo mundo já se perguntou em algum momento sobre esse detalhe. Então a natureza me revela Deus? Revela, mas infelizmente ela não é perfeita. A natureza é uma revelação geral, e daí a gente parte agora para as revelações mais específicas, ou ainda a revelação especial de Deus, que a gente encontra, por exemplo, através da Escritura. Se eu vou até a Bíblia, eu consigo ter uma visão melhor de Deus, eu consigo ter uma descrição melhor de Deus. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano, ou seja, é como se Deus viesse conversar com a gente e mandasse uma carta, mandasse um WhatsApp para a gente. A Bíblia, ela é a rede social de Deus, é através dela que Deus se comunica com a gente, é através da Bíblia que Deus escreve diretamente para a gente, e a gente pode compreender um pouquinho melhor sobre quem é Deus através da Bíblia. Agora, ela não é também uma única fonte. A gente tem talvez as mais fortes de todas as revelações. A gente tem, por exemplo, o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, ele é Deus juntamente com o Pai e com o Filho. E às vezes é Ele que fala ao nosso coração. Só que, para eu poder compreender quem é o Espírito Santo, eu preciso da Bíblia. E para poder compreender melhor sobre a Bíblia, eu preciso do apoio do Espírito Santo. É por isso que tudo isso junto é que nos dá uma ideia melhor de quem é Deus. E por último, gente, a maior revelação de todas, Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, ele estava com Deus, mas ele também era Deus. Então a melhor forma de conhecer a Deus, saber quem Ele é através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio revelar, veio mostrar quem era o Pai. Lembra da mochila lá no começo? Se eu não falasse o que tem aqui dentro, você jamais ia compreender corretamente. E é por isso que Jesus veio aqui nessa terra. Jesus veio mostrar para a gente quem é Deus. Jesus veio contar para a gente um pouquinho de como as coisas são. E tudo isso a gente tem como base a Bíblia. Jesus se revela através da Bíblia e a Bíblia revela Jesus. A Bíblia, portanto, me esclarece sobre Jesus, a Bíblia me esclarece sobre o Espírito Santo e a Bíblia me esclarece, inclusive, sobre a natureza. E olha, gente, mas fica aquela pergunta ainda, puxa, por quê? Tá vendo esse negócio aqui atrás? Olha só, a cruz. Gente, quando eu olho para a cruz, para aquilo que Jesus fez por mim, eu sei de uma coisa: eu não entendo tudo sobre Jesus. As revelações que eu tenho sobre Jesus não são perfeitas. Jesus, mesmo sendo perfeito em revelar Deus para nós, pela nossa própria compreensão, a gente não vai entender. Nunca eu vou ser capaz de entender Deus totalmente, mas através da natureza, através da Bíblia, do Espírito Santo e, acima de tudo, através de Cristo, eu consigo entender um pouquinho melhor quem Ele é. Perfeitamente? Não. Mas como eu falava da cruz. Quando eu olho para a cruz de Jesus, é tanto amor que mesmo que eu não entenda tudo, eu já tenho o suficiente. Deixa eu só te perguntar uma coisa para a gente encerrar essa aula. Alguma vez, quando você era menor, você já perguntou assim para o seu pai, para sua mãe: poxa, por que eu não posso comer chocolate todo dia? E quando a gente é criança, chocolate, batata frita ou qualquer outra coisa gostosa aí que você sabe que não faz bem. Quando a gente é criança, a gente se pergunta: poxa, se meu pai me ama tanto, se minha mãe gosta tanto de mim, por que eu não posso comer chocolate todo dia se é uma coisa tão boa? E à medida que a gente cresce, a gente entende que algumas situações que a gente passa, na verdade, foram para o nosso crescimento. Então, a gente não entende tudo que nossos pais falam, mas quando a gente vê o amor que eles têm por nós, a gente acaba confiando e o chocolate fica só para alguns momentos especiais. Com relação a Deus, gente, é a mesma coisa. Eu não entendo tudo o que acontece, eu tenho as minhas dúvidas, eu não sei tudo, não posso compreender Deus perfeitamente.
Eu tenho a Bíblia, eu tenho a natureza, mesmo assim nem tudo fica 100% explicado. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo tanto amor, mesmo sem entender tudo, eu sei que eu posso continuar confiando nesse Deus. E por isso que eu quero encerrar essa aula fazendo uma oração com você. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, eu quero te agradecer muito por mais essa aula de ensino religioso, porque a gente viu as maneiras através das quais o Senhor se revela, que a gente possa confiar, hoje e sempre, confiar no Senhor, porque a gente ora em nome de Jesus. Amém.